Olá, vamos continuar na sequência do trabalho do André Luiz, o cientista espiritual. Esses dias eu estou lendo no livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo 14, que serve para as nossas reflexões. E nessa lição, na lição número 407, eu escrevi Simbiose dos Desencarnados. Isso, nesse livro, ele vai chamar a atenção. Lembra que nos capítulos anteriores ele vai falando da simbiose das plantas, dos animais, como é que isso é feito, o início, até chegar no homem. Porque esse capítulo é imenso, que vai enveredar para o estudo da mediunidade, para que nós pudéssemos entender. Toda a simbiose desencarnada, olha o que o André Luiz vai dizer, escrever. Eu leio, às vezes, o que o André Luiz está dizendo, para não ficar diferente, porque eu quero chamar a atenção para o André Luiz, é ele que precisa ser estudado, ser pesquisado. Não é o que eu estou dizendo, a frase é dele que eu estou dizendo, que o cientista vem estudar as obras dele. É essa que eu estou chamando a atenção. De outras vezes, o desencarnado que tem as experiências do mundo espiritual, ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui a inteligência mais vasta que a do hospedeiro, ou seja, se o espírito pode ter uma inteligência maior do que o encarnado aqui, o hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva que resulta em benefício do meio em que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Ela vai ajudar. Noutras circunstâncias, porém, afetua-se a simbiose em condições infelizes. Ele está dizendo que a simbiose pode acontecer de uma forma feliz, mas de outras vezes infeliz. Como eu falei lá no capítulo anterior, simbiose útil e simbiose depravada, deturpada, em condições infelizes, nos quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou de perversidade, enfermiça ao pé das próprias vítimas, inoculando fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo que se faz de verdugo da orquídea, impulsionando as situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte, seja reproduzindo a atitude das águas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo a longas perturbações. Fenômeno esse, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves acerca do vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico. Olha que ele está falando, atenção, desse desencarnado, dessa simbiose. Ela pode ser uma simbiose útil, como é, às vezes, bactéria no nosso corpo físico. Nós temos um bocado de bactérias, que não tem problema, ela ajuda, ela faz parte. Mas também tem aquelas que prejudicam. Então, nessa simbiose, pode ser simbiose útil, se o espírito é mais preparado, ele ajuda o outro. Mas, porque essa simbiose, ela pode também ser prejudicial, como é no caso da determinada obsessão, e o vampirismo, ele causa transtorno. Ele causa transtorno. Então, mas ele vai recapitulando, vai devagarzinho preparando o terreno, porque ele vai desaguar daqui a alguns capítulos sobre a história do vampirismo, para você poder entender isto. Então, mas ele pega que esse início vem lá de trás. Essas informações que o André está trazendo,
O mundo acadêmico ainda não defrontou sobre isto. Ela estuda a simbiose, mas estuda a simbiose com a visão de fisiologia, a visão, ou simbiose do animal, na planta, no homem, mas ela não traz o princípio inteligente para a discussão. E o André Luiz está mandando trazer isso. Ele está dando muitas informações que os pesquisadores do futuro vão estudar essas simbioses mentais e vão entender as simbioses que são úteis e as que são degradante. Ele vai entender isso do ser humano e tem material imenso nas obras do André Luiz para trazer. Isto é revolucionário, não tenha dúvida. O mundo acadêmico vai ficar abismado quando começar a estudar o assunto. Até o próximo encontro nosso.